Meu Deus, como é o nome do livro? Olá, estou de volta com as resenhas desse canal. Eu confesso que eu tava louca de saudade de ficar aqui falando sobre os livros que eu tô lendo e organizar os meus pensamentos e as minhas reflexões durante a leitura de um jeito que fosse virar vídeo depois. Tava cansada de ficar falando sozinha, ficar falando pras paredes sobre o que eu estou lendo. E eu não poderia, assim, escolher outro autor senão Dostoiévski para começar, assim, o 2022 literário desse canal, do canal, porque o meu começou em janeiro certinho. Porque eu estou, assim, tentando inserir pelo menos um Dostoiévski a cada trimestre na minha rotina de leitura, porque simplesmente não consigo mais parar. E depois de O Eterno Marido, eu acho que eu vou, sei lá, botar um Dostoiévski a cada mês, dependendo assim do tamanho do livro, eu acho que dá, porque simplesmente eu tô encantada com esse livro. Eu li ele 2 vezes, assim, no intervalo que eu li, eu considero como uma única leitura, porque eu li de cabo a rabo, fui sugada pelo livro, vocês vão entender por quê, eu espero que vocês entendam por quê com essa resenha, o meu objetivo é esse. Eu fui sugada pelo livro, então eu li ele muito rápido, fazendo poucas anotações, só fazendo anotação com a lapiseira. E aí depois eu voltei e reli com um pouco mais de calma, aí sim, usando post-it, marcando com cor, organizando realmente os meus pensamentos. E ele é um livro que, apesar de parecer muito simples, ele é um livro que suga e ele é um livro que faz a gente ficar pensando sobre ele depois que a leitura acaba. Como vocês podem ver, é um livro super curtinho, ele fica ali entre novela, romance, enfim. Ele foi publicado em 1870, então já é a fase madura do Dostoiévski. É um livro também que foi muito aclamado pela crítica. Eu não entendo porque tem pouca resenha dele aqui no YouTube. Eu procurei algumas coisas e não achei, assim, nada dos canais que eu acompanho, enfim. O próprio Dostoiévski não gostava muito do Eterno Marido, mas assim, ele está errado, porque esse livro é fantástico. Eu nunca vi um autor conseguir passar tão bem a sua mensagem, tão bem a densidade do seu livro de uma maneira tão simples, de uma maneira tão direta como o Eterno Marido faz. É um dos livros mais fantásticos que eu já li. Ele tem uma narrativa instigante, no sentido de que parece que tá tudo bem encadeado. Um capítulo termina e deixa a gente com vontade de ler o próximo. Então, ele realmente vai sugando a gente vai entrando dentro daquela história e a gente não consegue mais sair. Então, ele tem esse tom de novela, porque né, o folhetim faz muito isso, de uma coisa estar muito enganchada na outra. E outra coisa, outro elemento de narrativa que ele tem, que é muito novelesco, é a questão do diálogo. Então, ele é um livro que tem muito diálogo e esses diálogos representam, de fato, coisas, assim. A gente conhece os personagens através dos diálogos, a gente descobre o que está acontecendo através dos diálogos. Então, realmente é um livro que ele acaba sendo simples de ler, rápido e fácil por conta disso, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente para refletir sobre o que a gente leu, acaba dando um tranco, a gente acaba percebendo de fato a densidade do que aconteceu ali naquele momento. Por conta disso, ele é um livro que depende muito da experiência de leitura. Então, não adianta ver uma resenha que conte tudo o que aconteceu sobre o livro, porque quando tu pegar o livro para ler, não vai ter aquela mesma... Você não vai se sentir tão sugado. Por isso que essa resenha, finalmente, eu vou fazer uma resenha sem spoiler, né? Que vocês pedem e eu simplesmente finjo que não estou ouvindo, porque eu gosto de dar spoiler quando eu estou fazendo resenha. Eu sempre acho importante falar sobre os acontecimentos para conseguir falar sobre as reflexões de uma maneira um pouco mais completa, mas como eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, esse vídeo, assim, não vai ter nada de spoiler, nada que você não possa saber, nada que vá afetar a sua experiência de leitura de uma maneira tão
tão horrível. Mas se você prefere, assim, não, esse tipo de livro eu preciso ler e depois ver alguém falando sobre ele, para agora esse vídeo, vai lá, compra o livro, o link tá aqui na descrição. E depois você volta, depois você lê, você volta, você vai ler rapidinho. E aí a gente conversa sobre o livro, ok? Como eu falei, o livro tem essa linguagem mais dinâmica, as frases curtas, muitos diálogos, mas ele começa apresentando um dos protagonistas. E quando ele faz essa apresentação, ele faz de uma maneira um pouco mais densa. Então parece que o narrador está fazendo uma espécie de reflexão sobre essa pessoa que ele está apresentando pra gente. O Vielchaninow, eu espero que eu esteja falando mais próximo possível do correto, por favor, não me xinguem por conta disso, mas ele é um homem bonito, assim, próximo dos seus 40 anos, ele é rico, ele é solteirão do estilo mais fanfarrão possível, ele é garanhão, ele flerta com várias mulheres e um dos seus passatempos favoritos é dar em cima, conquistar mulheres casadas. Porém, apesar dessa vida, assim, que aparentemente é boa, ele é um homem amargo, vaidoso, ele fica acreditando que tem uma espécie de hipocondria, então ele vive essa dualidade. A vida dele é uma vida que aparentemente é boa, ele vive o externo muito bem, ele tem boas relações, ele gasta bem o dinheiro dele, bem, né? Ele gasta com festa, com farra. Mas enfim, mas ele é um homem que muitas vezes é solitário, que não tem com quem dividir o que sente, que vive, que tá ficando amargo, né? Porque ele tá vendo os 40 bater na porta e ele começa a ficar mais amargo e ele não chega, não há um momento assim de reflexão sobre, nossa, o que estou fazendo da minha vida por parte do personagem, mas a gente consegue enxergar que isso está dentro dele de alguma forma. Mas a história começa de fato quando esse homem tá caminhando na rua e ele percebe que está sendo perseguido por um outro homem. Ele fala que já viu esse homem seguir ele mais algumas vezes, ele entra numa reflexão, ele começa inclusive a se questionar se é ele que está perseguindo o homem ou se é o homem que está o perseguindo, mas uma bela noite o homem bate na porta dele e nada mais é do que o viúvo da sua ex-amante. E aqui nós somos apresentados ao Pavlovich, que é esse eterno marido, que é a personificação desse conceito que o protagonista vai nos apresentar, mas a gente não consegue entender quem é ele sem entender quem era a sua esposa, que era a amante do protagonista. A amante do Vielchaninow e esposa do Pavlovich era a Natália. A Natália era uma mulher um tanto peculiar, para dizer assim, porque, segundo na página 47, tem uma descrição sobre ela que chega a ser engraçada, porque ela tinha seus 28 anos e ela não era nem bonita, não era inteligente, não tinha muitas características chamativas, mas ela era uma mulher muito sedutora e muito manipuladora. Então, ela era uma mulher de muitos amantes e ela era uma mulher que levava esse marido na conversa. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixava com que ninguém falasse isso sobre o marido dela. Então, ela tinha essa relação com esses amantes, só que nenhum deles podia zoar, né, com o marido dela. Ela aparentemente era uma esposa perfeita, fingia que obedecia, ele fingia que mandava, e eles viviam um casamento desse tipo. E o Pavlovich, que era o seu marido, é o que o nosso protagonista vai chamar de eterno marido, que basicamente, aqui são as aspas da página 49, um homem dessa espécie nasce e cresce tão somente para se casar e, após o matrimônio, tornar-se de imediato um complemento da esposa, mesmo que possua indiscutivelmente personalidade própria. O principal indício de semelhante marido é o certo ornamento. Ele não pode deixar de ser portador de chifres, como o sol não pode deixar de iluminar,
E ele não só ignora o fato, de acordo com as próprias leis da natureza, deve ignorá-lo. Então, o eterno marido é essa espécie de corno manso, mas não é só isso. Ele não é corno manso pela Natália em si. Isso faz parte da personalidade dele. Ele é um homem que ele só existe quando ele está em uma relação, ou quando ele está casado. A partir daqui, a gente começa a ter contato com esse triângulo amoroso 9 anos depois que ele acabou. Porque o que a gente vai descobrindo através dos acontecimentos e através dos diálogos dos dois protagonistas é que o Vielchaninoff não só era amante da Natália, como ele era amigo do Pavlovich. Então, os três tinham uma relação próxima. E aqui eu comecei a me questionar, e eu acredito que seja uma pergunta que fique no ar nesse momento da leitura, que é: por que o Pavlovich foi procurar o Vielchaninoff? Aparentemente, parece que é para comunicar sobre a morte da Natália, mas a gente percebe que tem alguma coisa além disso. Principalmente porque a vida do Pavlovich tá uma desgraça. Ele tá morando num lugar que aparentemente é um cortiço, que tem 2 quartos, ele e a filha de 9 anos. A relação dele com essa filha é insustentável, é uma espécie de amor e ódio que chega a ser doentia. A gente percebe que essa criança sofre, essa criança chora, que essa criança grita, e o Pavlovich tem muitos problemas com bebidas. Parece que a gente começa aqui a entender exatamente o que o Vielchaninoff quis nos dizer com a sua definição de eterno marido. Porque a gente tem contato com um homem viúvo que não vê mais sentido nenhum na vida depois da morte da sua esposa. Inclusive, a Lisa, que é a filha do Pavlovich, em algum momento, ela vai falar que quando a mãe era viva, ela amava o pai muito mais, porque a relação deles era muito melhor, mas que depois que a mãe morreu, ela, começou a amar mais a mãe do que ao pai. Então, realmente, a relação deles muda depois da morte da Natália, e isso é o que a gente percebe juntando os quebra-cabeças que vão aparecendo, com as pistas dos diálogos, das conversas, enfim, nada fica muito dito diretamente, tudo a gente vai pegando e vai juntando para conhecer esses personagens. Mas quando o Vielchaninoff percebe que a Lisa parece um fardo para o pai, ele começa a se envolver na vida dessas pessoas de um jeito que ele não consegue sair. E aqui a gente tem uma construção literária incrível, porque a gente tem esse protagonista que está envolvido na vida dessas pessoas de um jeito que ele não consegue largar, e uma narrativa que faz com que o leitor fique envolvido em tudo aquilo que está acontecendo. Então, parece um paralelismo de tudo que está acontecendo ali. A gente realmente sente sugado, e da mesma maneira que o Vielchaninoff está sugado pela vida do Pavlovich e da Lisa. E a relação do Vielchaninoff com o Pavlovich é uma relação de amizade e inimizade, porque ao mesmo tempo o Pavlovich procura o Vielchaninoff o tempo inteiro para situações completamente desnecessárias e busca a ajuda dele o tempo inteiro para situações desnecessárias. E parece que ele quer estar sempre perto, ele quer estar sempre junto, e às vezes eles dão risadas juntos, mas parece que eles se odeiam, e o Vielchaninoff parece tentar sair daquele espiral ali que ele entrou, mas ele não consegue de jeito nenhum. Ele fica cada vez mais, ele vai aceitando cada vez mais os convites do Pavlovich, e ele não consegue se desvencilhar. E isso faz com que o livro o tempo inteiro tenha uma linguagem tensa, não na hora de ler, não é que cause uma tensão leitora técnica, assim, tá difícil de ler, não. A gente fica numa tensão que parece que vai acontecer uma desgraça a qualquer momento.
Então, como eu comentei no começo, o livro tem esses capítulos que se engancham e que vão chamando a nossa atenção, e a gente vai sendo sugado por aquilo, e aquilo vai deixando a gente cada vez mais tenso. Então, a maneira como um capítulo acaba, a maneira como o outro começa, a maneira como os protagonistas entram em diálogo, vão deixando a gente num estado que a gente fica querendo saber quando vai acontecer a tal da tragédia, porque aparentemente vai acontecer uma tragédia a qualquer momento. Se a gente parar para pensar e analisar o Veltchaninov e o Pavlovich, a gente vai ver que são pessoas opostas, no sentido de que a gente tem um homem completamente fanfarrão, bonitão, garanhão, que pega todas, nunca casou, nunca teve a intenção de casar. Muito pelo contrário, ele gosta de flertar com mulheres casadas, tem nenhum respeito pelo casamento. E do outro lado, a gente tem um homem que ele é completamente dependente de estar casado. Então, a gente vai percebendo, não vou ficar dando spoiler aqui, mas a gente vai perceber pela postura do Pavlovich ao longo do livro que o problema dele não era a Natália. O que aconteceu ali foi uma coisa que se enganchou muito bem, a personalidade dela com a personalidade dele de eterno marido. O problema dele não era a Natália, ele não foi manipulado pela Natália ou algo do tipo. Não, ele é um homem que ele depende da relação do casamento. Ele depende de estar abaixo da mulher o tempo todo, de estar respondendo a alguém. Ele só existe enquanto há o casamento. Então, eles são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, eles parecem ser o espelho do outro. Porque, no fundo, eles se parecem muito. E fica complicado falar disso sem dar spoiler, mas vocês vão perceber que eles acabam tendo os mesmos defeitos de caráter, de valores, de crenças, eles acabam tendo os mesmos problemas. Os dois têm um quê de homem do subsolo. Tem resenha aqui sobre Memória do Subsolo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Assistam e leiam Memória do Subsolo. Então, ambos têm um quê de homem do subsolo, que é aquele homem amargurado, que é aquele homem que não vê muito sentido na vida, né? A vida do Veltchaninov é essa vida de farra, enquanto a vida do Pavlovich é a vida que depende sempre de estar casado. Então, a vida de nenhum deles tem um sentido por si só, ela depende de algo. E são pessoas que são pessoas ruins, eles são cruéis, um com o outro, com o mundo, com a maneira como eles enxergam o mundo, e isso sai de dentro deles. Então, isso parte da maneira como eles levam a vida, como eles levam o mundo. E aí, aqui a gente poderia... fica muito complicado falar sem dar spoiler, enfim, mas aqui a gente entra de novo nessa questão do homem que não tem Deus, que é um tema muito recorrente na obra do Dostoiévski. O professor Rodrigo Gurgel fez uma live incrível sobre Dostoiévski, eu vou deixar o link aqui na descrição, assistam. Eu nunca vi nada sobre literatura tão incrível de graça na internet quanto essa live do professor Rodrigo Gurgel sobre Dostoiévski. Ele fala um pouco sobre a vida, as influências, enfim. Uma das coisas que ele fala é essa temática desse homem sem Deus, desse homem que não tem sentido na vida e as consequências desse homem para ele e para a sociedade, o mal que ele gera. E aqui em O Eterno Marido a gente tem dois tipos de homens sem Deus, porque a gente acaba tendo um, sendo muito bem explorado, mas aqui a gente tem dois homens que são um espelho um do outro, eles são, é como se fosse realmente esse oposto, mas que é a mesma coisa. Enfim, gente, esse livro é incrível, por favor, leiam. Sério, eu só quero pedir isso pra vocês, leiam e depois me contem, tenho certeza que vai valer a pena, vocês não vão se arrepender, vai ser assim, o dinheiro mais bem gasto de vocês, eu tenho certeza. Por hoje é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que precisa ler esse livro também. Beijinho e até a próxima!